Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao Design de Games. Hoje nós teremos mais um momento especial, só que agora em formato de entrevista. Hoje vocês terão a oportunidade de convencer, de conversar, de conhecer, de estar com ele, o professor que trabalha com mapas, trabalha com jogos, trabalha com história e muito mais. Seja bem-vindo ao Design de Games, professor Kleber. Muito obrigado, professor Anderson, pela apresentação. Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Kleber, professor de aprofundamentos aqui no Centro de Mídias, também de aula do ensino fundamental e de componentes totalmente variados, né? Eu tenho um leque de conhecimentos aí bem variados, mas hoje a gente vai trocar uma ideia a respeito de games. Muito então, bem. só para a gente dar uma dimensão do que é o Design de Games, aí na tela com vocês, nós temos, né, a proposta de trabalhar, explorar as tecnologias digitais de jogos e tal. E aí é interessante que a proposta final é elaborar um protótipo. Então, os estudantes estão legal. elaborando Muito um bom. protótipo de jogo aí como objetivo fundamental do componente. Perfeito. Aí nós temos a atividade 4. A atividade 4, eles vão fazer uma leitura analítica do projeto que eles já começaram, eles vão formalizar a escrita das regras e vão testar ideias de jogos, e aí você faz aquele teste e avalia se tem que fazer alguma mudança, alguma coisa que vai manter. As habilidades envolvem explorar tecnologias digitais da informação e comunicação, como nós já dissemos, e a exploração crítica de processo de pesquisa e busca de informação. Aqui o nosso resuminho da atividade 4, mas temos também o quadro integrador junto aos demais componentes. Mas, professor Kleber, chegamos aqui em nossa entrevista. Beleza, vamos Então lá. a gente começa jogando essa bomba. Não é bomba, é mecânica. Tudo bem. Então, jogar bomba é uma mecânica. É uma mecânica. É uma mecânica. Perfeito, muito bom. Então, o que são as mecânicas dos jogos digitais? Bem, normalmente quando a gente fala de mecânica, a gente está falando sobre como o universo do jogo funciona. Então, Sim. você vai ter um gênero de um jogo e a partir desse momento você vai criar ali as regras, toda a estrutura desse game. Então, as mecânicas envolvem isso e é como se fosse uma coisa meio casadinha com a outra. Normalmente, quando a gente fala de mecânica, lembra engrenagens, né? Todas conectadas, girando ali, bonitinho. Então, seria mais ou menos isso. É toda a estrutura que é fundamental do jogo. Qual que é a base toda dele? Então, você precisa criar essas mecânicas baseadas aí no gênero do jogo que você quer também. É interessante pensar que, por mais que não sejam sinônimos, né, regra e mecânica, eles não são a mesma coisa, mas andam coladas. Andam colados. Então, a próxima pergunta é justamente sobre isso. As regras mecânicas, elas estão relacionadas? A gente já falou que sim, né? Sim. Mas como que a gente consegue amarrar elas para não ficar uma coisa meio destoante assim e tal? Então, por exemplo, se a gente fala de mecânicas, a gente percebe que ao longo do tempo elas vão evoluindo, né? Sim. Conforme a era dos jogos digitais vai percorrendo um caminho, a gente vai ver novas mecânicas surgindo. Então, baseado no tipo do jogo, você vai ter um tipo de mecânica. E junto com ela você tem a regra. Então, por exemplo, se a gente falar de jogos populares nos dias atuais, né, que a molecada gosta, jogos de tiro, por exemplo, né, tiro em terceira pessoa, que é aquele jogo que você vê o personagem, né, que é extremamente popular hoje. Por exemplo, Free Fire, né, que a molecada gosta, Fortnite também, né, que é legal pra caramba. Beleza. Quais são as mecânicas de um jogo de tiro em terceira pessoa? A gente já tem que parar para pensar. Então vamos jogar algumas aqui. A pessoa vai atirar. Ok, que mais? Vamos lá, Anderson. Ela consegue correr. Correr é importante. Correr é totalmente importante no jogo, né, de tiro, é extremamente importante. Então você corre e você atira. Que mais? Você consegue abaixar, às vezes, pra você dar uma, né, Isso, beleza. desviada então, de tiro. A gente consegue se abaixar para se esconder também. Isso. Então a gente tem essa mecânica. Tem alguns jogos que tem aquela possibilidade de você andar abaixado, igual o soldadinho. Também, para passar debaixo de um carro, por exemplo. No Free Fire eu não sei, mas no Fortnite eles colocaram há algumas temporadas a possibilidade de você dirigir veículos. Ah, sim, Também interessante. Não sei se no Free Fire tem, agora eu não sei. Mas também é uma mecânica. Então agora você não tinha essa mecânica antes.
Agora você inseriu uma mecânica nova. Agora é possível dirigir veículos. Beleza. Se abaixar, pular, por exemplo, também Sim. é um tipo de mecânica. A partir desse momento, agora a gente vai pensar nas regras para esse mundo funcionar. Você pode ser bem realista, né? Então você pode fazer um jogo extremamente realista. Você caiu de 2 né, metros, você sofreu dano. Já era. Ou você pode fazer uma coisa totalmente fantasiosa. Então, é livre, né? Mas, assim, apesar de ser uma coisa livre, existem padrões na indústria. Sim, tem que ter uma coerência Tem que no ter mínima, né? uma coerência mínima, perfeito. Então, por exemplo, a gente sabe que num jogo de tiro você pode pular. Legal. Mas esse pulo vai ser... Qual o tamanho desse pulo, né? Primeiro, né? Você vai dar um pulo, vai atravessar o cenário? Você pode fazer isso, se tiver algum equipamento, né, que faça isso. Ou a queda. Então você pulou de um determinado prédio. Quantos metros ali no jogo vai fazer com que você tenha um dano? Entendeu? Então, por exemplo, tem um jogo que eu estou jogando recentemente que é o Ghost of Tsushima, que é um jogo ambientado num Japão feudal. Sim. Beleza. É um jogo de mundo aberto, né, de aventura, exploração. E ele tem algumas mecânicas do jogo que você adquire comprando. Então é possível fazer isso também. Então, você vai coletando um dinheiro no game e depois você pode trocar por novas habilidades, que vão ser essas mecânicas. Sim. Então, por exemplo, a mecânica do pulo desse jogo era assim, dependendo praticamente qualquer altura que você pulava lá, você tinha um dano. Você levava um dano. Mas, quando você compra uma mecânica de rolar, aí esse dano vai ser reduzido. Então, agora eu pulo de determinadas alturas, faço um rolamento como se fosse um parkour, e agora vai ter menos dano. Entendeu? Então, é uma mecânica que você adquire, uma mecânica nova que você compra. E as regras do jogo? Aí, se a gente está falando de Japão feudal, então a gente está falando do uso de espadas, né, arco e flecha, por exemplo. E agora você vai determinar, por exemplo, qual área que você vai atingir que vai dar mais dano. É interessante pensar nisso. Você precisa casar isso com a regra. Então, se você vai, sei lá, tirou um arco e flecha lá, você atirou no braço do personagem. Beleza. É menos dano que um tiro no peito. Sim. Ou um tiro de arco e flecha ali, entendeu? Então segue mais ou menos essa linha. No Free Fire, Fortnite também. Por exemplo, dá uma flechada no calcanhar, o cara morre. Se ele for o Aquiles, tudo bem. Ele vai estar vivo. É o tendão de Aquiles. Procure aí a história, muito boa. Mitologia é muito bom. E aí eu fico pensando, por exemplo, você falou da coerência com a questão, por exemplo, do Japão feudal. Uhum. Tem alguns jogos que eles abrem espaço para você colocar aqueles códigos, né? E aí você consegue quebrar todas as regras do jogo. GTA, eu não lembro, né, que jogo exemplo. que tinha, que era um jogo que se passava num tempo assim, era alguma coisa meio feudal também, medieval. Uhum. E aí você colocava um código lá que você pegava, sei lá, um rifle, ou você pegava, aparecia um tanque de guerra, né? Num cenário completamente diferente do tradicional ali do jogo. Sim. Então é interessante como às vezes você brinca um pouco, né, com as regras, mesmo com as regras tanto no sentido de coerência com a época que o jogo está se passando, e regras no sentido de que você adiciona uma coisa nova que não tem nada a ver com o negócio, simplesmente para... Às vezes até uma questão de teste, né? Sim. Vamos ver o que acontece. A gente vê normalmente esse tipo de teste nos jogos independentes, que são os jogos indies. Sim. Por quê? Os jogos eles custam muito dinheiro para ser produzidos. Então, um jogo indie, ele tem uma equipe menor e ele tem menos tempo de desenvolvimento. Sim. Consequentemente, ele vai ser, logicamente, um jogo menor, né? Um jogo independente. E nesse momento, como ele é mais rápido que ser produzido, as pessoas conseguem criar mecânicas novas e inovar na indústria. Diferente de jogos muito grandes que demoram muitos anos. Então, eu vi uma entrevista uma vez de num game designer que ele estava comentando a respeito desse atraso que o jogo ele tem com relação às mecânicas. Por quê? Imagina que você tem um jogo que ele demora 5 anos ou mais para ser produzido. Certo. Você pensou ele com uma mecânica de 5 anos atrás. Entendeu? Você captou o negócio? Então, quando ele às vezes é lançado, ele já lança defasado. Então, muitas vezes você tem que tentar pensar à frente.
O que pode ser uma tendência daqui a alguns anos? Ou eu vou investir nesse gênero aqui, nesse Sim. ramo de mecânica, porque eu sei que não tem muita evolução. Por exemplo, jogos de tiro. Sim, sim. Então eu sei que se eu fizer, vai ser aquele padrão e não vou ter tanto problema, entendeu? Mas eu vou fazer uma coisa completamente nova, aí você tem que tentar Sim. pensar à frente. É interessante que, por exemplo, nos jogos de tabuleiro, a gente tem muito costume de lançamento de expansões, né? Então você tem, por exemplo, acho que eu vou pegar um jogo aqui que tem muitas expansões. E é bastante conhecido, talvez vocês conheçam, que é o Zombicide. Então, ele não só expansões, mas como versões também. Aham. Então, o Zombicide é um jogo em que você tem um grupo de sobreviventes, e como o nome sugere, você está enfrentando um apocalipse zumbi. E primeiro você tem os cenários básicos, que são, por exemplo, uma cidade bem básica, assim, você tem umas casas, uns prédios e tal, e você vai andando nas casas, consegue coletar alguns itens, vai matando zumbis e vai tentando sair do espaço. Beleza. Aí eles lançam uma expansão que tem zumbis novos, que tem, por exemplo, zumbis tóxicos, Aham. que aí você atira neles, eles soltam Sim. um resíduo tóxico em você. E aí expande o espaço para espaços comerciais maiores, por exemplo, um shopping. E aí a outra expansão que teve, que eu consigo me lembrar agora de cabeça, é dos zumbis meio reforçados, assim. Então eles têm tipo uma armadurinha. Aham. E aí você tem mais dificuldade de enfrentá-los, você só consegue enfrentá-los com armas corpo a corpo. A arma de longe não vai te dar dano neles. E aí ele expande como prisão. Então você tem uma prisão agora como espaço. Então é comum, às vezes, nos jogos de tabuleiro, eles expandirem os universos. Aí, como você comentou da questão de pensar 5 anos à frente, existe esse esquema de atualização nos jogos digitais? Como que eles Sim. conseguem fazer isso? Então, as expansões também existem, Sim. né? Dentro de um jogo digital, normalmente a mecânica ela vai ser progressiva. Sim. Porque isso gera uma vontade do jogador continuar o jogo. Sim. Porque você traz uma novidade, não fica um jogo repetitivo. Então você sempre traz uma coisa nova. Se a gente pegar, por exemplo, o Fortnite, eles trazem mapas novos, Sim. ou mecânicas que vão Sim. evoluindo. Por quê? Porque isso faz com que o jogador fique engajado. Nós temos também as famosas DLCs, que são as Sim, expansões dos jogos. Então, a partir de um determinado tempo que o jogo foi lançado, a gente lança também uma expansão, normalmente paga, né? Sim. Sempre é assim. Pay to win. Né? Para você gastar mais uma graninha no jogo. Você recebe essa expansão, vai ter provavelmente algum tipo de mecânica nova, um cenário novo, para Sim. dar mais engajamento. E isso até você cumprir a vida útil de um determinado game. Normalmente, esse meu jogo vai ter 2 expansões. Aí depois a gente parou Sim. e continua um próximo projeto. Então a gente segue essa linha também. É possível que um jogo siga a tendência meio assim, deixa eu pegar, The Walking Dead, que o pessoal não sabe quando parar? A série vai seguindo. Por sinal, eu sou uma pessoa muito atrasada com séries. Eu comecei a assistir há pouco tempo. Eu tinha parado no começo lá das temporadas, comecei a assistir, estou gostando, mas eu sei que depois de um tempo ela vai ficando cansativa. muito Parece cansativa. um looping, Sim. Mas já aconteceu isso com jogos, do pessoal começar a lançar, e chega uma hora que você fica... Porque, por exemplo, em jogos de tabuleiro, o Zombicide é um jogo que passou um pouco por isso. Eles começaram a lançar muitas expansões, e, por exemplo, eles terminaram essa primeira versão do jogo. Depois eles lançaram o Zombicide medieval. Uhum. Aí exploraram o jogo, tal. Aí depois eles lançaram o Zombicide no espaço. Entendi. Então eles Aí, vão, tipo... se sugando até a última gota que sim. dá. Sim. Nós temos isso assim, aos monks aí no universo dos games. Tem algumas empresas que conseguem se adaptar melhor e outras Sim. nem tanto. Por exemplo, normalmente empresas que têm muito dinheiro, elas conseguem reverter a situação. Entendi. Tem um jogo chamado Call of Duty, que também é online, sim, só que é sim. tiro em primeira pessoa. Eles fizeram um modo Battle Royale, que é tipo Fortnite, Free Fire, que estava fazendo muito sucesso, só que eles lançaram um mapa novo que não ficou muito legal.
e mudaram algumas mecânicas. Parecia um retrocesso, tipo, no tempo. Entendi. Era, ó, a gente está num jogo mais futurista ou mais realista, e agora a gente volta tipo, para a Guerra do Vietnã. Então Sim. tem gente que gosta de jogos que tem essa temática, né, de, por exemplo, armas mais antigas Sim, e tal. sim, sim. Tem gente que não gosta. Então gerou bastante crítica e depois eles reverteram a situação e trocaram o mapa. Pelo que eu vi da história era essa, mas Sim. não é um jogo que eu acompanho. Mas a gente vê essas mudanças. Ou, normalmente, Fortnite tem temporadas que são melhores que as outras. Então, olha, eu gostei muito daquela temporada tal, mas essa aqui eu não gostei muito. Mas aí eles já se preparam para tentar reverter a situação, baseado no feedback dos jogadores. Sim. Então, os jogadores não estão gostando tanto, você já prepara a próxima atualização o mais rápido possível. Ah, interessante. É uma possibilidade. Acho que é mais fácil fazer atualização de jogo digital, dadas as devidas proporções, Sim. do que de jogo tabuleiro. Nos dias atuais, sim. Né? Se a gente pensar nos jogos mais antigos, se o jogo está pronto, foi lançado, é isso. Se tiver erro, paciência. Cartuchão ali já era. Não tem DLC, não tem correção. Isso. Hoje em dia a gente vê os jogos, né? Você vai comprar um jogo digital e ele vem com uma atualização. Você pensa que você vai, eu baixei o jogo, eu vou jogar agora. Não, ele vem com uma atualização de não sei quantos gigas só para corrigir problema. Sim. Então isso acontece também. Essa perspectiva nova aí. Agora, a próxima pergunta aí que está na tela para vocês é quando a gente estiver no processo de criação desses dois elementos, a mecânica e a regra de nosso jogo. O que você acha que é fundamental a gente ter orientação? A gente já meio que passou por isso, mas agora para deixar mais explícito. Sim, eu acho que quando a gente fala do processo de criação de jogos, é necessário documentar as coisas. Primeira coisa, documentar. Por quê? Se a gente está falando dessa indústria de jogos, né, a gente tem que lembrar o seguinte, que, por exemplo, a ideia do projeto de vocês é criar um protótipo de um jogo. Isso. Beleza, é um protótipo, não é um jogo completo. Isso. Tudo bem, que a ideia é essa, o protótipo. E já comecem sempre pelo protótipo. Porque às vezes você quer fazer um jogo completo e não dá tempo ou não tem investimento suficiente. Sim, sim. Então, o que acontece? Quando você está fazendo o protótipo, existe um documento chamado GDD, que é Game Designing Document. Sim, sim. Que é um documento de game designer. Que você vai fazer o quê? Você vai colocar tudo que tem no seu jogo. A narrativa, as mecânicas, as regras, tudo, todos os elementos. E até como você quer ganhar dinheiro com ele. Por quê? Sim. Porque normalmente existem feiras de investimentos onde as pessoas elas vão ver o seu jogo. E se a empresa achar interessante, eles vão pegar aquele protótipo que você fez, não é um jogo completo. Sim, sim. Ele vai ver aquilo, vai olhar o seu documento e, baseado nisso, ele decide se ele vai investir ou não. Então, é melhor, às vezes, tudo bem que tem gente que gosta de fazer o jogo completo, inteiro, de maneira autoral, não tem problema. Mas tem muita gente que faz isso, faz só um pedacinho do jogo e faz o documento, explicando mecânicas, regras, tudo. Sim, sim. E outras pessoas vão ver esse documento e vão ver se é interessante, o que pode melhorar, o que não pode. Então, Sim. baseado no documento, é que você vai dar aquele passo que é, será que eu continuo esse jogo? Será que eu não continuo? E o documento também ele é importante nas faculdades de jogos, que a gente tem o TCC, né? Normalmente, sim. qualquer faculdade tem o TCC, que é o último trabalho que você faz, né? De graduação. E nas faculdades de jogos a gente tem o GDD. Você tem esse documento sim. que funciona como se fosse um TCC. Então você tem o documento, você vai mostrar e vai mostrar o protótipo ali para os professores. Então o documento, você documentar tudo relacionado ao game é importante também para a equipe saber o que é para fazer. Sim, sim. Porque o que acontece? Se você tem, por exemplo, uma equipe de 10 pessoas e todo mundo trabalha no home office. Beleza. A gente vai fazer um jogo. Você, Anderson, vai ficar com a mecânica, eu vou ficar com a regra, o outro garoto que vai trabalhar vai ser arte, a menina vai trabalhar com a narrativa, e a gente não conversa muito. Sim. Cada um fica na sua casa fazendo trabalho sem conversar direito. O que vai acontecer no final? Esse jogo vai ser um Frankenstein, Uma quimera, né? Vai ser um caos. Entendeu? Por quê? Porque eu pensei numa regra, mas você criou uma mecânica diferente da regra que eu criei.
E o que a gente está fazendo não tem nada a ver com a narrativa que a menina está escrevendo. Entendeu? Sim. Então. A arte é sombria, só que o jogo tem uma história alegre. Que não casa, entendeu? Não conversa. Então, o documento ele serve justamente para a equipe saber, e não só o documento, mas as reuniões entre a equipe, né? Serve para as pessoas saberem o que é para fazer. Sim. Então, a mecânica é essa, a regra é essa. Entendeu? Com essa estrutura, você consegue assim, realmente produzir um jogo que não seja Isso um me lembra até aquela frase do Alice no País das Maravilhas. Você não sabe o que é, qualquer caminho serve. Então, se você vai começar o seu jogo e você não tem nenhum tipo de definição, né, como a necessidade da questão do documento, você dificilmente vai saber quando você chegou onde você quer também, porque você não sabe. Sim. Então... Mas quando que o jogo está pronto? Boa pergunta. Boa pergunta. Volta daqui uns 2 meses que a gente talvez tenha essa resposta. E se atentar a prazos também, acho que é importante. Nossa, também prazos. Mas é isso, com relação a mecânicas e regras, é interessante ter uma equipe que saiba o que está acontecendo. Sim. Né? Porque se a gente fala da mecânica, a arte também está relacionada. Né? Então, imagina a gente produz um game parecido Fortnite. Né? Então, a gente vai produzir esse game de tiro em terceira pessoa. A gente já sabe essas mecânicas básicas que a gente conversou, né? Pulo, se abaixar, atirar. Só que agora o pessoal da arte não está modelando personagens de um jogo de tiro, por exemplo. Ele está modelando animais. E aí, como é que vai ficar? Os animais vão atirar. Tudo bem, mas... O leão faz assim, ó, ele solta garras. Então, e aí, como é que vai ficar essa mecânica? Né? Porque, mesmo sendo um leão atirando, por exemplo, ele tem uma movimentação diferente de uma pessoa. Então, o leão anda ereto e tal. Né? Então, ficaria meio confuso. Então, é necessário que a equipe converse. A mecânica, a regra, a arte, o roteiro, tudo. Reuniões... semestrais, não, até mais. Não, normalmente lá na reuniões faculdade, anuais. Então a gente fazia reuniões semanais. Toda Tem semana, ser, né? um dia da semana, era para a equipe se reunir e debater o que estava acontecendo na produção do game. Porque é um prazo interessante para você começar alguma coisa e conseguir dialogar com os outros para ver se aquilo que você já começou dialoga com aquilo que os outros estão fazendo. Que você está planejando. Agora, dicas. Então, quais dicas você daria assim para essa molecada aí que está para que eles comecem a criar efetivamente o projeto e relacionar as mecânicas? Beleza. Se a gente está falando de mecânica nos games, né? Dicas, inovação. Se você está falando de um jogo indie independente, você pode tentar inovar. Se for um jogo menor. Se você quer seguir uma linha mais tradicional, também não tem problema. Mas aí você precisa entender as mecânicas dessa linha que você está seguindo, desse gênero. Então, é o que a gente comentou. Se for, eu quero produzir um novo Free Fire. Ok. É um jogo de tiro em terceira pessoa. Ele segue esse modelo, esse tipo de regra. É o padrão. Mas eu quero inovar com alguma coisa. Você pode inovar também. Mas, normalmente, nos jogos indies, que são os menores, é que é possível fazer inovações. Né? Então, é possível trabalhar. Que depois acabam entrando nos grandes, né? Entram nos jogos grandes. Então, normal. A gente tem que pensar, por exemplo, né? Imagina a galera lá no passado criando as primeiras mecânicas que a gente tem hoje. Mas para Super Mario, pulo duplo. Que é tão famoso o pulo duplo, né? Hoje é uma coisa manjada, mas imagina para aquela época. Olha, o nosso personagem ele vai pular, mas quando ele estiver no ar, ele vai poder dar outro pulo. Né? Imagina eu acho que uma das inovações do Super Mario assim, que é interessante, é triste também, que é quando você consegue pular, soltar do Yoshi e dar um pulo maior. Isso o Yoshi cai. Você mata o Yoshi. Profundamente, assim, não sei aonde. Você sacrifica ele. Em nome do bem maior. De um bem maior, né? De você vencer aí a partida. Tem alguns jogos independentes que tem mecânicas bem legais. Tem um chamado Dandara, que ele tem toda fala de cultura brasileira. Eu acho que a equipe, não sei se a equipe inteira é de pessoas do Brasil, mas tem uma boa parte das pessoas que é.
e ele tem uma mecânica de... É como se fosse um gancho que você arremessa. É um jogo de plataforma, tá? Sim. Tipo Super Mario. Mas você joga um gancho e você consegue ficar grudado na parede. Então você consegue ficar de ponta cabeça na parede e andar pelo cenário. É bem legal. Tem outro jogo que a equipe é de brasileiros, é o Celeste. Eu acho que você consegue flutuar. É um cenário de plataforma também. E há uns momentos que você consegue flutuar de uma ponta a outra. Então, assim, são jogos que trazem mecânicas novas para um gênero que é batido, né? Todo mundo conhece gênero, né, de plataforma, de você pular, pegar item, mas você pode colocar alguma coisa diferente que traga um gás aí para uma coisa que todo mundo já conhece. Sim, e é interessante que às vezes você consegue fazer isso com equipamentos e tal, e essas mecânicas elas vão aparecendo de acordo com o progresso no jogo. Sim. Como foi citado o Super Mario, por exemplo, é interessante que primeiro você tem acesso àquela mecânica de jogar o foguinho, né? Que você pega a florzinha e joga um fogo pela boca. Impressionante. Doideira. E aí, depois você pega uma pena que ela vira uma capa nas suas costas. Sim, é legal. Também impressionante. Legal. Também é muito... E depois ele vai te dando algumas outras possibilidades. É interessante que o Super Mario World, que é o mais recente dentre esses do Super Nintendo, ele tirou algumas coisas que tinha, por exemplo, no Mario 3. No Mario 3 você tinha roupa de sapo, você tinha roupa de formiga, você tinha roupa de nuvem. Então, às vezes a retirada de algumas mecânicas traz algum benefício para o jogo, né? Sim, às vezes o excesso de mecânicas acaba prejudicando. Por exemplo, quantos jogos a gente já não termina e descobre que tinha uma mecânica que você nem sabia? Sim, Olha, verdade. se eu fizesse tal coisa, fizesse tal comando, eu conseguia dar um golpe específico. Sim, correr, abaixar e apertar um outro botão. Aí eu fazia uma pirueta que dava mais dano no inimigo. Sim, entendeu? Então, assim, se você nem percebeu ao final da partida, né, do game, você zerou o game e tinha essa mecânica e você nem viu, quer dizer que basicamente ela é meio desnecessária. Sim. Né? Se deu pra zerar o game sem utilizar nenhuma nada, vez... e a pessoa nem percebeu, então quer dizer que foi ali colocada de maneira inadequada. Entre as inovações que a gente estava comentando, o próprio Free Fire e Fortnite, eles inovaram os jogos de tiro. Por quê? A gente tinha os jogos tradicionais, né, de tiro, e agora eles inseriram uma mecânica, que é o Battle Royale, que é todo mundo num cenário e o mata-mata lá e tem que sobrar um. Tem que sobrar uma pessoa ou uma equipe agora, né? Nesses jogos também a gente pode jogar em equipe. Então existe essa forma que tiraram da onde isso? De livro. Tem um livro chamado Battle Royale, que é um livro japonês. Ah, interessante. Que, enfim, tem um contexto lá que é pesado, por isso que eu não vou falar aqui. Mas basearam naquele livro para fazer esses jogos. Interessante. Também naquela série de livros dos Jogos Vorazes. Sim. É verdade. Que se baseou tem essa possibilidade. No Battle Royale, que aí a gente tem esses jogos novos, entendeu? Então, a gente vê como essas mecânicas elas evoluem, né? Agora, em 1 minuto, Kleber, vamos lá. Como realizar a integração e interação entre mecânica, regra, roteiro e arte? Eu acho que você já deu uma dica aí quando a gente estava conversando. É isso aí. Essa dica maravilhosa é você documentar todas essas coisas. É você fazer com que a equipe trabalhe de forma integrada. Não é cada um num canto produzindo de uma maneira que depois o jogo vira um Frankenstein. Não. Afinal, a gente junta tudo. Junta tudo que vai dar certo. Né? Mesma coisa que você fazer um trabalho em escola, né? Você faz um pedaço, eu faço outro, a gente junta, vai dar tudo certo. Às vezes fica uma porcaria. Né? Então é isso, é documentar as coisas e trabalhar de maneira conjunta, efetiva. Perfeito. Então, Kleber, muito obrigado aí pela participação, pela Eu conversa. que agradeço, foi muito bom. E, pessoal, a gente se vê numa próxima oportunidade aí. Fiquem bem, fiquem juntos. Um abração. Tamo junto. Tchau, tchau.